Deus eterno e todo-poderoso, nós os pedimos, abençoai o nosso encontro, abençoai nossos projetos, abençoai as nossas famílias, para que possamos fazer a vossa vontade e a vontade do vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, quando o Mateus me pediu para ter esse encontro com vocês, eu não pensei nada assim muito sistemático, né? Pensei mais um encontro informal, mas para não divagarmos, eu pensei o que eu vou partilhar com eles. E aí eu me lembrei de uma coisa que em casa a gente fala, puxa vida, né? Isso não funciona. Melhor o giz, né? Mas é um tema que é bastante caro aqui em casa, que nós podemos reduzir em uma palavra, que é lugar. Então eu vou colocar o contexto para vocês compreenderem um pouco do que se trata. A Santa Regra, a Regra de São Bento, ela é um documento do século VI. E São Bento é um romano, portanto a cabeça dele, a forma dele pensar as coisas é do direito romano, como era da época, né? A diferença entre Ocidente e Ocidente é exatamente isso. Os romanos tinham uma cabeça do direito. O Oriente, eles pensavam de uma outra forma. Então São Bento tem muita preocupação para que a vida aconteça sob a ordem no mosteiro. Tudo tem que estar organizado e ter ordem, né? E no fim da regra, no capítulo 63, tem um capítulo assim, muito simples, mas muito pragmático, que tem o título da ordem da comunidade. Isto é, nós no mosteiro sempre temos um lugar. Isso é muito forte na tradição beneditina. Então, Mateus e eu entramos no mesmo dia, mas eu sou considerado ser mais velho do que ele, porque entrei 1 hora antes. Então, vejamos, nós entramos em 5 no mesmo dia, cada um horário. Então, o meu lugar no mosteiro sempre foi à frente de Mateus. E isso, tirando o abade, prior, superior, que são os superiores, os outros sempre mantêm a ordem de chegada no mosteiro. Isso é muito forte. Isso chama-se ordem monástica. Por que São Bento propôs isso? Porque naquele momento a sociedade, Roma estava praticamente destruída pelos bárbaros, né, a cultura romana, a cultura latina, e a igreja estava assim, numa situação difícil de confronto com os bárbaros, né, por 2 motivos. Primeiro, político, porque eles arrasavam tudo, eles desciam do norte, né, os bárbaros, e arrasavam tudo. Depois, exceto o que hoje a gente chama a França, que eram os gauleses, todos eles já eram cristãos, esses bárbaros do norte, mas eram arianos, não eram católicos. Naquele tempo não tinha ortodoxo católico, né? Então tinham 2 problemas a enfrentar, o político e o religioso. E muitas das destruições que eles fizeram em Roma e na Península Itálica foi para dominar, do ponto de vista político, e também de suplantar a igreja. Então, foi uma luta acirrada. Mas São Bento tem uma abertura muito interessante, porque nós temos, conforme o Papa Gregório Magno, informações de que ele recebeu nobres, no mosteiro fez, não? Homens livres, servos, ainda havia servidão, escravidão, né? E godos, que são os arianos. Então era um homem que tinha uma visão ampla. Quer dizer, em Monte Cassino não entrava só os filhos dos nobres, entravam também os pobres, os servos e também os godos, né? Que professavam depois a fé católica. Mas para que houvesse um espírito evangélico, ele determina a ordem de entrada. Porque naturalmente
um rapaz da nobreza ia se colocar na frente de um servo, ou um servo naturalmente ia se colocar lá no fundo. Né? Então, para resolver a questão social, ele determinou a ordem na comunidade. E isso é assim, muito forte na nossa tradição. Né? Então, é sempre no mesmo lugar, na hora de fazer as coisas, a gente sabe quem é mais velho, quem vem atrás. Isso é muito bom. Mas às vezes pode ser excessivo também. Né? Tem os dois lados. Né? Porque se nós dermos excessiva importância a isso, nós podemos inclusive perder a caridade. Né? Porque eu sou mais velho, eu tenho mais direito. Assim. Então são problemas sempre de tensões na comunidade. Né? Eu quando entrei no São Bento, isso era muito forte, até porque lá eram os alemães que restauraram o monaquismo, e alemão é muito assim militar. Né? Então a ordem monástica no São Bento naquela época era assim implacável. Né? Então se eu ia entrar no refeitório e via que tinha um irmão mais velho que eu, parava, eles, uma coisa assim. Isso me marcou sempre, a questão da ordem monástica, o lugar. Quando nós viemos para Ponta Grossa, nós ficamos no primeiro momento perto da Vila Velha, aquela formação rochosa lá que tem aquela capela. E aqui é uma região de Campos Gerais, então não tinha uma árvore. Então no inverno era um frio terrível, no verão calor horroroso. E nós vimos que aquele romantismo do bosque, do silêncio, estava esse barulho aí, tudo aquilo e tal. E lá não foi possível. Então a gente tinha uma obsessão por plantar árvores. É quando o Dom Lucas, que foi o primeiro prior, comprou aqui, havia esse bosque. Mas lá embaixo tinham árvores nativas muito bonitas, ainda tem. E naquela época, quando nós viemos para cá, eu pensei, vou plantar aqui, né, aqui em cima. E aí trouxe 4 mudas. Plantei, tudo, uns conformes. Né? 3 morreram em uma semana, uma ficou. E eu ia lá, cuidava, adubava, molhava. Ela cresceu, mas ela não se desenvolveu. Eu perguntava, mas por que se eu estou cuidando lá, ela vai naturalmente. Né? Bom, aí um dia olhando essa árvore que chegou a esse tamanho, depois morreu com o tempo, eu entendi, ela está fora de lugar. O habitat natural, o lugar dela natural é lá. A umidade é diferente daqui de cima, a acidez da terra, a luminosidade e assim por diante. Ela fora de lugar. E para ela sobreviver, não viver, sobreviver, ela precisa de excesso de cuidados. Lá, naturalmente, ela cresce e se desenvolve. Isso, essa forma de entender lugar no mosteiro, e depois essa plantinha fora de lugar, desenvolveu aqui em casa assim, uma reflexão que eu acho que nos ajuda muito na caminhada da vida cristã. Onde é meu lugar? Eu posso perguntar, onde é meu lugar no mundo? Aí tem uma reflexão da ecologia, etc. Eu posso perguntar qual é o meu lugar na sociedade, qual é o lugar do monge na sociedade, e qual é o lugar de um homem na sociedade. Né? Nós estamos no lugar certo, nós estamos fora de lugar. E aí, um texto que a gente lê e relê aqui muito para os novos, que foi o capítulo 3º do Gênesis, que na linguagem mitológica relata o drama da queda. Né? Adão e Eva pecam. As nossas Bíblias, eu não conheço hebraico, né? Mas eu sei por terceiros que também assim, quem escreveu usou essa expressão. Que Adão e Eva, eles quiseram ser como Deus. Mas na realidade eles não quiseram ser como Deus, eles quiseram estar no lugar de Deus. Quer dizer, muito mais profunda a reflexão. Adão e Eva, eles não aceitaram o seu lugar de criatura, eles queriam estar no lugar do Criador. E aí começa o pecado. Quer dizer,
eles queriam estar num lugar indevido, fora do lugar. Até certo ponto, o pecado está muito ligado a eu não estar no meu lugar, que me compete. Quer dizer, Adão e Eva, na verdade, eles não aceitaram o lugar que eles tiveram em toda a criação. Tudo tinha harmonia. Né? Um dia eles se rebelaram, eles quiseram ser deuses. O texto diz, eles quiseram ser como Deus. Como Deus é o projeto do Cristo. Né? Ser como Deus é amar. Né? Diz São João, Deus é amor. Mas a questão da queda não foi ser como Deus, é estar no lugar de Deus. Bem, então, de lá para cá, a criatura humana, ela se debate em questão de lugar. São Paulo vai refletir isso na Epístola aos Romanos. Né? Ele vai retomar o Gênesis, né, no capítulo 5, 12, 21, e vai mostrar como é que se corrige a história, como é que Deus corrigiu a história. Adão não aceitou o seu lugar de criatura, de ser humano, né? E se rebelou. E aí vem a decorrência da queda e, portanto, da história da salvação. Né? Deus que salva, o homem que peca, o homem que peca, Deus que salva, enfim. Na plenitude dos tempos, como diz São Paulo, como é que se corrige? Deus vem ficar no lugar do homem. Porque esse é o mistério da encarnação. Deus, a pessoa do Verbo, se encarna, né, no seio da Virgem, para se fazer homem, para tomar o lugar de Adão, para ser o novo Adão. Esse novo Adão vai assumir com todas as consequências o seu lugar. Por isso que São Paulo vai usar um hino antigo da comunidade primitiva de Filipenses 2,8. Foi obediente até a morte, morte de cruz, etc. Quer dizer, na teologia a gente chama de kenosis, né? O abaixamento. Não foi só assumir a carne, foi além. Né? E quando nós celebramos a Páscoa, no Sábado Santo, é muito bonito isso. E os ortodoxos, eles frisam muito mais do que nós. Né? A descida do Cristo aos infernos. Quer dizer, ele desce para baixo, digamos, da criação para anunciar a boa nova àqueles que já tinham partido e esperavam o Messias, né? Os patriarcas, o povo da antiga aliança. Então, São Paulo vai refletir sobre isso. Né? O velho Adão, que não aceitou o seu lugar, o novo Adão aceita o lugar que o Pai lhe indica, né? Como homem, né? Na plenitude e como Deus. Bom, e essa realidade do novo Adão desemboca na igreja. Né? Por que o Cristo vai instituir a igreja? Ele vai instituir a igreja e tem um Papa no século VI, né? Século V, São Leomagno, e que é o grande teólogo nesse momento. Né? Que ele vai refletir sobre o Natal. Né? O que é celebrar Natal? Né? Ele diz assim: quando Cristo subiu aos céus, que é o mistério da ascensão, tudo é sacramento. Que para nós é uma palavra, não sei se vocês usam a palavra sacramento, mas hoje assim, entre nós mesmo, diz tudo e não diz nada, sabe? É triste isso. Como a palavra amor, diz tudo e não diz nada, né? Os gregos falam mysterion, que é muito mais definido, porque é a palavra que está na Bíblia. Né? Os latinos traduziram mistério para sacramentum, né? Que é sinal, eficaz. Mas São Leomagno diz assim: depois que o Senhor subiu aos céus, tudo é sacramento. A igreja é sacramento. E a igreja, porque tem o Espírito Santo, ele envia, né? Então a igreja prolonga a obra da salvação do Cristo. Nós não temos mais o Cristo em Jesus de Nazaré, mas nós temos o Cristo Mysterium, que é a igreja que faz. Então, quando a igreja batiza, é o Cristo que batiza. Quando a igreja proclama a palavra, é o Cristo que proclama a palavra. Quando a igreja parte o pão, eles chamavam de fractio panis, a fração do pão, que é a Eucaristia, é o Cristo. Enfim, isso é sacramento. E aí nós chegamos num ponto radical, que é onde eu quero chegar. Né? Quando chega um candidato aqui,
depois que a gente escuta, a gente começa um discurso. A gente usa a palavra vocação. Vocação vem do latim vocare, né, que é chamar. Né? Mas existe uma vocação só na igreja. Não existe várias. Uma só. Né? Que é a vocação batismal. É pelo sacramento do batismo. Né? O seguimento do Cristo se faz pelo batismo. Só. Essa é a vocação original e radical. É pelo batismo que nós vamos fazer o que aqui em casa se diz grande retorno, a volta ao paraíso. Né? Mas onde é que eu vou viver meu batismo? Daí é uma questão de lugar. Então nós entendemos muito aqui em casa que vocação é um lugar na igreja. Eu posso dizer um lugar na sociedade, né? Mas um lugar na igreja. Eu posso viver meu batismo como um leigo, como um homem casado, como um pastor, como um monge, enfim. Eu preciso de um lugar eclesial para viver meu batismo. Tudo mais que eu faço é missão a partir do lugar onde eu estou. Mas o que me faz assim ser na igreja é pelo batismo. Pelo batismo eu tenho um lugar. Agora, e se eu não estou no lugar certo? Pode acontecer como essa planta. É um texto que eu gosto muito de São Paulo aos Efésios, né? Capítulo 4, 13, que ele vai dizer assim: até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, que é pelo batismo, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu acredito que se eu não estou no lugar certo, eu não chego à estatura do Cristo. E na prática, vocês sabem tanto quanto eu, nós estamos em lugares distintos, né? Só. A vocação é a mesma, a dignidade é a mesma, a missão é a mesma, é uma coisa que se bate aqui, que entre vocês um tema, entre nós católicos tem muito assim, quem é missionário, quem é contemplativo. Não existe isso. Todo batizado deve desenvolver a dimensão contemplativa, a união com Deus, e a dimensão missionária. Né? Por natureza, nós somos missionários. Então, a forma de eu ser missionário difere de um pastor, ou de um bispo, ou de uma dona de casa. Mas a exigência é a mesma. Uma dona de casa deve ser tão missionária quanto um pastor que está pregando em sua igreja. Só que a forma de anunciar a boa nova é diferente. Né? Então, se eu estou fora de lugar, eu não chego à estatura do Cristo. Então é muito importante eu me perguntar, eu estou no meu lugar eclesial? Para mim isso é fundamental. Mas o batismo, me perdoa a ignorância, qual o momento que você fala do batismo? Criança batizou criança, ela não tem um lugar ainda para assumir? Ela tem um lugar, ela não tem a dinâmica nem o exercício desse lugar, a partir desse lugar, mas ela já tem um lugar. Aliás, ela tem um lugar de criança. Quando ela chega à maturidade, não é? Nós gostamos da resposta, nós estamos rindo. Não, a gente podia desembocar aí, sabe que eu estudei liturgia e fiquei muito aquém, né, atrás, porque quando eu cheguei, o prêmio me nomeou mestre noviço, aí eu fui atrás de vida monástica, né, estudar e tal, para dar aula, né, então a liturgia ficou para trás, né. Na antiguidade, o normal era batizar adulto, né, mas eles batizavam criança também, quando eles tinham certeza que a família era cristã e ia se responsabilizar pela educação cristã. Teoricamente é assim, sabe como funciona. Não é? Mas é assim. E aliás, valeria a pena parar para refletir sobre esse rito que se fazia no século IV, que é lindíssimo do batismo. Bom, enfim. Então eu preciso saber se eu estou no meu lugar ou não. Eu nunca vou ter certeza se eu estou no meu lugar.
uma certeza matemática. Eu vou ter uma certeza, entre aspas, a nível de fé. É pela fé que eu acredito que eu estou no meu lugar. É verdade que a gente constata obras, né? Não que eu faço, mas que Deus faz através de mim. Se você me perguntar, você acha que você está no seu lugar? Eu acho que eu estou no meu lugar, porque eu faço uma leitura da minha vida até aqui, e também eu sinto que se eu tivesse em outro lugar, eu não chegaria aonde eu cheguei, até certo ponto. Às vezes eu me pergunto, será que eu daria certo no casamento? Até daria, acho. Sabe? Daria certo como diocesano? Acho que não muito, porque eu não sou um homem de multidões, eu não tenho esse talento, para falar assim, né? Não tenho. Deus não me deu esse talento, deu outros, né? Então, provavelmente, se eu fosse diocesano, né, na frente de uma paróquia, eu ia ficar muito a desejar, eu acho. Agora, eu não tenho certeza. Eu, até o último instante da minha vida, eu vou crer que esse lugar que eu escolhi, é a obra 2, né, eu escolhi e que Deus foi me conduzindo, era o lugar onde eu podia deitar raízes. Vou fazer um parênteses aqui. Muitos anos atrás, vocês já ouviram falar no Padre Libânio? Um jesuíta. Samuel Libânio. Ele foi muito importante num período, ele é um bom teólogo e tudo, ele estava muito na linha da teologia da libertação, né? E ele veio fazer uma conferência em Curitiba, muito boa, assim, um homem assim, reflexivo, mas assim prático, né? Foi na década de 70, lá no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, que é a classe A', né? Top. Né? Eles começaram a perceber que os adolescentes eram extremamente agressivos, mas bem agressivos, de tacar fogo no banheiro, de brigarem no pátio, de tirar sangue, essas coisas. Aí os jesuítas, eles têm poder aquisitivo, muita gente formada, eles criaram uma equipe de psicólogos para começar a analisar o que está acontecendo com essa adolescência toda. E aí ele contou um caso muito interessante. Ele disse que um rapaz de 16 anos, extremamente violento, um dos padres começou a amansar e tal, e conversar. E lá pelas tantas, depois de meses de trabalho, né, ele soltou assim, eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva da minha avó. Aí o padre falou, tá aí a coisa. E foi. Depois de um tempo, ele pergunta para o rapaz, mas por que você tem tanta raiva do seu pai, tanta raiva da sua mãe, tanta raiva da sua avó? Ele disse, é muito simples. Meu pai não quer que eu o chame de pai, pelo nome, porque ele quer ser meu amigo. Minha mãe não quer que eu chame ela de mãe, ela quer ser minha amiga. Minha avó não quer que eu chame de avó, porque ela não é velha, pelo nome. Aí o rapaz deduziu, amigos eu tenho bastante, amigas eu tenho bastante, mas pai eu tenho um só, mãe eu tenho uma só e vó eu tenho uma só. Em suma, o pai não assumiu o lugar dele na família. O lugar do pai, existe um lugar do pai na família, um lugar da mãe na família, um lugar da avó na família. Quer dizer, fora de lugar a gente pode desencadear um processo assim, inclusive de desequilíbrio terrível. Então isso fez pensar. Na vida monástica, depois do Vaticano, então se passou-se um vendaval, né? Então vamos nivelar tudo, todo mundo é igual. A regra de São Bento é um documento do século VI que lida de uma forma magistral com isso, né? São Bento tem uma preocupação muito grande do lugar, mas também do lugar de serviço na comunidade. Então o abade tem um lugar na casa, o celereiro tem um lugar na casa, para servir. Se eles não servem, é outra história, né? E esse lugar vai determinar a forma de servir, a responsabilidade no servir, não se nivela as pessoas. Então tem um capítulo 27 que é muito bom. Ele diz, o abade tem que cuidar dos fracos, enfermos, como bom pastor, não sabe o médico, né? Então qual é o critério? Então 2 monges fazem a mesma coisa, grave, né?
Aí o abade vai aplicar um remédio, um castigo para os dois, iguais. Ele diz, não, isso não é evangélico. Precisa ver se esse irmão tem capacidade de assumir essa dose de remédio. Esse irmão pode ser forte e pode assumir uma dose alta desse remédio, desse castigo, digamos, né? Aquele, se der um quarto do remédio, eu mato o irmão, então não posso. Então é justiça, nós temos a mesma coisa, ele paga desse jeito. Não, não se nivela as pessoas. Não se nivela porque elas estão em lugares distintos, e certamente estão em um lugar distinto porque aquele irmão fraco não vai conseguir fazer algumas coisas, nem ser no mosteiro, diferente do outro. Por isso que estão em lugares distintos, que são diferentes. Bem, então a missão, né, que é por natureza do batismo, está vinculada ao lugar. Né? E assumir o meu lugar, né, na igreja é fundamental. Assumir com fé. Aí vocês poderiam me perguntar, mas existe um lugar que me dê todas as condições para eu chegar à estatura do Cristo? Não, não existe. Porque esse lugar eclesial que nós chamamos, ele é limitado pelas condições de tempo e espaço de criação. O único lugar que me ofereceria tudo, mas aí eu não preciso mais, é na Jerusalém do Alto. Aqui não. Quando o lugar não me oferece tudo que eu preciso, né, eu preciso então, com humildade, recorrer a outros meios para compensar. Que eu acho que é um pouco a vida de todos nós. É o que nós fazemos normalmente. Então era isso que eu tinha assim, para abrir um pouco a nossa conversa. Mas eu perguntei, por que você pensou em falar isso? Porque nós estamos muito viciados e vinculados a uma história das divisões entre os cristãos. Né? Mas se a gente visse por um outro ângulo, a gente superaria essa muralha. Né? Questão de lugar. Claro, condicionado pela história, vocês têm uma história diferente da nossa. Mas Santo Agostinho, e amanhã nós vamos escutar, né, ele diz assim, mas somos irmãos, porque todos nós dizemos juntos em assembleia, Pai Nosso. Certo? Mas por que eu digo Pai Nosso? Porque eu sou um homem batizado. Eu não diria. E historicamente é muito interessante, porque a oração suprema na igreja era o Pai Nosso. Portanto, tinha a lei do arcano. A lei do arcano é aquela lei do segredo. Quem não era iniciado não podia escutar o Pai Nosso, que podia profanar essa oração. Então, nas liturgias era sempre a voz baixa. Nós mantivemos isso durante as horas menores, quer dizer, Pater Noster é um costume antigo que a gente mantém para lembrar de algumas coisas. Mesmo na Eucaristia se fazia em voz baixa. Eles tinham medo de profanar essa oração grandiosa do Cristo. Né? Mas eu digo Pai Nosso porque eu fui iniciado, e a forma de eu ser iniciado é o batismo. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês, mas gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Né? Vocês, com certeza, vão ampliar a reflexão. Eu espero não trair assim, uma partilha que eu acabei recebendo essa manhã, mas eu vou nomear porque na verdade é inevitável no reconhecimento. O irmão, né, que foi conhecido já como irmão Germano aqui na comunidade, né, ele estava compartilhando um pouco aquele sentimento de estar se sentindo fora do lugar, né? Então, fora do mosteiro com esse sentimento, dentro do mosteiro, em alguma medida com esse sentimento, a ponto de deixar então o mosteiro, e ele ainda reportou um pouco esse sentimento, né? A partilha dele, na verdade, ecoou em mim, porque eu tenho alguns sentimentos muito semelhantes aos dele, né? E eu pude compartilhar com ele assim, né? Tem uma vantagem nisso, né? Que mantém a gente um pouco nessa
esse sentimento de que a gente é peregrino, né? De que é o nosso lugar final, né? A pátria celestial, ainda a gente não adentrou ela, né? Como lidar um pouco com essa sensação, em alguma medida meio perene, né? Que a gente tem nesse tempo, nesse espaço que Deus nos deu aqui, de que a gente ainda também não chegou no nosso lugar, né? Então parece que a gente também, os nossos lugares eclesiais, em algum dia tem um quê de temporário, tem um quê de não definitivo, né? Então, como lidar um pouco com esse sentimento de anseio por esse lugar definitivo, né? Que parece que está dentro do nosso coração de uma forma muito, muito intensa, né? Alguém responde? Eu penso assim, só quem tem sede vai à fonte, né? Se eu não tenho sede, eu não procuro a fonte. Todos nós, mesmo a partir da fé, crendo que está no seu lugar, né? No lugar que Deus sonhou para você, projetou, ofereceu, esse lugar não me oferece tudo, até porque se oferecesse, acho que eu perderia a dimensão de peregrino. Né? É incômodo, né? Eu sei, vocês sabem disso, é incômodo a gente viver com insatisfações. Né? Mas a insatisfação, como a tensão também, elas são, além de inevitáveis, necessárias para a gente caminhar. Sabe? Eu acho isso. Quando nós éramos novos, o Abade de São Paulo nos definiu assim, os fundadores. Eles são inquietos. Acho que éramos meio, a gente era meio fora da casinha. Mas... Fez bem, né, nesse aspecto, né? E poderia ser diferente se nós não tivéssemos uma certa inquietude, o que nós faríamos com a vida? Né? Agora, claro, a gente tem que se perguntar, eu tenho sede de quê? Né? Eu estou insatisfeito com o quê? Né? E o lugar onde eu estou me oferece o quê? E o que não me oferece? Né? E um outro aspecto que me chama a atenção é quando era novo, eu acho que eu devo ser um pouco mais velho que vocês aí. Eu peguei exatamente a virada da reforma educacional no país. Né? Eu fiz ainda até o segundo científico, né, para a gente optar pelo clássico. Assim. Aí veio o modelo americano. Né? E aí as professoras tinham assim, a gente achava que elas queriam matar a aula. É uma mania de fazer trabalho em grupo. Que é uma coisa interessante, né? Então, nós vamos dividir em 3 grupos aqui e pesquisar temas. O que a molecada fazia? Então, assim, no meu grupo tinha uma menina que era nota 10 em História. Então, quando trabalhava em História, ela fazia a gente assinar. Aí, outro fazia trabalho de Química, os outros. Isso não é trabalho em comum, né? Não é trabalho em conjunto. Eu penso também que é consequência da queda, e também está ligado ao lugar, né? Nós temos muita dificuldade em trabalhar com. E na história da salvação, Deus tem o seu lugar e o homem tem o seu. Né? Mas o trabalho é a 2, a salvação. Nós já temos, Deus nos deu. Mas é assim, de certa forma, nós não podemos ser assim, sem a participação. O que compete a Deus, ele faz. O que compete ao homem, ele não faz. Nós fazemos. As heresias na igreja, elas oscilam assim. Uma hora Deus faz tudo. Outra hora deixa Deus de lado. Nós fazemos tudo. Trabalhar a 2 é muito difícil. Você saber, não, o lugar de Deus ali, então aquilo ele faz, ele me dá graça. Agora, eu colaboro com a graça. Ou não? Sabe qual é o exemplo que a gente dá aqui? A gente ganha muita caixa de bombom, né? Então eu falo para o pessoal, olha, então você ganhou essa caixa de bombom. Né? Aí você põe lá na sua cela e a caixa fica lá. O bombom existe para você comer, né? Ou partilhar.
Não, fica lá. É seu, olha. Calma, é seu. A salvação é isso. Essa caixa de bombom é sua. Mas você não usufrui. E aí? Porque a salvação, ela entra em plenitude na Jerusalém, mas já começa aqui. Isso não faz sentido, né? Ela já começa aqui. Eu começo com meus bombons já aqui. Né? Então, um trabalho a dois. Um trabalho a dois é difícil, né? É difícil, porque o homem é um ser inquieto. E, às vezes, a gente está insatisfeito porque Deus não faz aquilo que a gente gostaria, né? Ele faz o que a gente precisa. Ele dá o que a gente precisa, não o que a gente gosta. Né? Então, referente à dúvida do Rodrigo, no caso do senhor, sempre soube que está no lugar certo? Ou algumas vezes surgiu uma certa dúvida, será que é aqui mesmo? Porque a gente pode às vezes ter uma certa dúvida, mas está no lugar certo. Essas dúvidas são coisas humanas. Algum dia, algum período nesse caminho até aqui, você sentiu alguma dúvida? Eu estou no lugar certo? Será que eu preciso... Senti muito. Deixa eu fazer um anexo ao que ele disse. Porque na sua partilha você disse que você não tinha certezas, mas foi fazendo escolhas. Isso me soa forte. Assim. Eu fiz as minhas escolhas, obviamente baseado em muita coisa, né? Só para... Escolhas assim. A gente vai, né? Eu tenho a impressão que o Dom Mateus assim, partilhou com vocês isso. Existem duas formas da gente fazer uma leitura da realidade, da leitura da vida que nós temos, a leitura do lugar onde eu me encontro, na igreja, na sociedade. Existem duas formas. Uma forma é a secular, isto é, sem fé. A outra forma é o que a gente chama uma leitura sacramental, visão sacramental. Isto é uma leitura que não nega a secular, mas que agrega o valor da fé. Acho que eu sou nostálgico demais, mas sabe que foi muito forte a minha decisão de entrar para o mosteiro, porque eu vinha de uma família só tradicionalmente católica. Pessoal para lá de Bagdá. Até hoje eles são. Né? Tem tudo, é uma maravilha lá. Muito festeiro, tudo. Eu não tinha nada para chegar no mosteiro, nada. Sabe o que é nada? Nada. E eu retomei a igreja depois, um ano antes de entrar. Aliás, passei muita vergonha no início, né? Porque os que entraram comigo, inclusive Mateus, que veio de uma família tradicional, católica, eu sabia quase nada, sabe? Nem da missa, às vezes eu ficava meio assim, ficava quieto, quando tinha aquelas confusões, né, dos novos falando. Eu me lembro uma vez, num passeio, um deles, Mauro de Vinhedo. Aí falou uma coisa, e eu fiquei com tanta raiva, tinha 19 anos, eu falei assim, você é idiota, cara, inferno não existe. Aí ele falou, o quê? Você disse que o inferno não existe? Eu falei, inferno não existe, não. E quase fui mandado embora do mosteiro. Aí ele falou, vou falar para o Bach, você não tem fé. E eu não estava entendendo nem o conteúdo do discurso dele. Aí eu fiquei preocupado, né? Cheguei no São Bento, no dia seguinte fui procurar o prior, era um alemão assim, simpático, assim, e teve uma resposta sábia, né? Ele disse, irmão André, que o inferno existe porque a igreja disse. Mas se tem alguém lá, ela nunca disse. Uma saída boa, né? Eu perdi o fio da meada. Um parênteses aqui, eu perdi. Mas eu tive, sim, muitas dúvidas. Hoje, quase nenhuma. Você sabe por quê? Pela responsabilidade também que eu assumi. Aí chega um momento da vida, se for aqui mesmo, lembra? Israel só escreveu a saída do Egito de maneira sacramental, não foi de maneira secular. Na época de Salomão. Era uma tradição oral, né? Passada, né? Eles devem ter temperado a história, né? Não tem problema. O núcleo da história ficou. Hoje os exegetas dizem assim, se eu quiser fazer uma leitura secular, depois do canal de Suez tudo mudou, ainda existe o Siroco. Eu estava uma vez em Roma e a cidade amanheceu branca, assim, parecia que tinha nevado, e era areia do Saara.
é um vento forte que chega até Roma, chega até Madrid, chega até Lisboa, na Grécia. Hoje cada vez menos. E houve um monge espanhol, catalão, que passou anos a fio pesquisando a Terra Santa, e ele estava num jipe com outro monge, indo de um lugar ao outro, em pleno deserto ali, e daqui a pouco começa a chover peixinho no deserto. Ele estava a alguns quilômetros do mar. O vento, tipo Siroco, era tão forte, levanta as águas, e os peixinhos vão tudo junto e caem no deserto. Bom, aí os exegetas dizem, provavelmente foi um fenômeno natural. Quando batia o Siroco, no canal, ali no estreito ali, a água baixava de tal maneira que se podia passar. Então a gente pode dizer, coincidência, eles estavam fugindo lá do faraó, nessa hora bateu o Siroco, opa, aí eles estavam do outro lado, parou o vento, a água subiu. Pode ter sido isso. Mas foi assim que Israel leu? Não foi. Eles leram com o dado da fé. Disseram, Yahvé abriu o mar assim com as mãos. Isso é o dado da fé. Então, quando era novo, com respeito ao pastor que é psicólogo, para entrar no mosteiro, você tinha que passar por avaliações de uma psicóloga muito santa, muito boa, tinha sido uma ex-freira, muito assim, né? Mas era assim, né? Aí ela começou, né, a contar a história. Aí eu contei para ela, né, com 14 anos, eu comecei a namorar no interior, então naquela época não tinha balada, né? Tinha os bailes, eu sou filho único, mas uma trempa de primos, então era um bando, assim. Então a gente ia tudo, né? Fiz de tudo, né? Então, naquela época também, vários meus amigos casaram com 17, 18 anos, começaram a atrasar antes do tempo, não tinha os recursos de hoje, né? Hoje é a coisa mais sofisticada. Tinha que assumir. Tinha que assumir. E aí, né, você é jovem, tudo, aí eu contei tudo, né? E um dia ela me chamou na avaliação e falou, olha, é o seguinte, você está fugindo. Interrogação. Você está fugindo de uma situação, você está com medo de assumir, você é muito jovem, a menina não ficou grávida não, mas você está com medo de assumir, não sei o que, e eu fiquei assim muito abatido, sabe? E eu não tinha capacidade de refletir direito, né? Mas aí o mestre na época me ajudou, tal, depois de muitos anos eu fui entender, era direito meu fazer uma leitura sacramental, porque hoje eu tenho muito nítido, naquele momento, foi um momento que eu me tornei sensível a Deus. Eu não sei como, não tinha nada na minha casa para mim. Eu acho que se não tivesse acontecido algumas coisas, eu não tinha sentido, eu não tinha... Num dado momento eu senti que não era aquilo que eu queria, não era o casamento que eu queria, não sei o que eu queria, certo? Mas isso é direito meu, eu tenho o direito de botar o dado da fé na leitura. Quando nós viemos para cá, foi um drama no São Bento, porque eles não tinham vocações, a juventude toda estava saindo, o noviciado foi embora, eles ficaram sem ele. Na hora da saída, o abade foi muito duro, né? Ele chamou alguns, eu ainda fiquei lá, fui o último a sair. Ele me disse, eu vou lhe dar a benção, que para nós é muito importante, não é uma maldição, né? A benção, como no Antigo Testamento, a benção, mas sem retorno. Se não der certo, vocês estão na rua. Sobramos Mateus e eu aqui, anos a fio, isso aqui ficou entalado. Assim, sabe? A gente lembrava, subia o sangue. Porque quer rejeição mais forte do que isso? Depois de alguns anos, também nesse bosque aí, Deus me deu a graça de fazer uma leitura sacramental. Sabe que o primeiro ano de fundação foi tão difícil, mas tão difícil, a gente não tinha o que comer, né? E o prior entrou em parafuso. Nós éramos muito novos, nós tínhamos 25 anos e eu não entendia o comportamento dele. Ele ficava mais em São Paulo do que aqui, nós ficamos praticamente abandonados, né?
E ele nos culpava da desgraça. É a culpa de vocês que eu estou, desculpe, nessa merda, né? Eu deixei a vida que eu tive. A gente carregava uma culpa danada. Né? E um dia eu entendi. Se o Abade dissesse, não, irmão André, olha, se não der certo, as portas do mosteiro estão abertas. Ponta Grossa não existia. Nossa, fantástico. Certo? Ela só existiu porque tinha retorno. Ah, podia ir para minha casa? Podia, Mateus. O prior uma vez fechou na biblioteca lá, falou, olha, acabou essa fundação, isso foi uma loucura, cada um procura o seu rumo, vocês vão para sua casa. Aí me disse assim, irmão André, eu vou te mandar para Soleme, que é um mosteiro francês, sei que você gosta de canto, essas coisas. Assim, não. Se acabar, eu volto para minha casa e vou retomar a vida que eu tinha. Aí ele entrava em parafuso, era espanholzão, ele, sabe? Aí ia para São Paulo e a gente continuava. Eu não sei por que ele continuava, né? Mas não tinha retorno. Se tivesse retorno, nós tínhamos arrumado as malas, os 10, voltado para São Paulo. Humilhado, mas tinha voltado. Agora, essa leitura eu faço com fé. Esse homem não se deu conta, mas aquela palavra foi decisiva. Né? Foi Deus te avisando, né? Foi uma palavra. De alguma forma foi, né? Foi uma provisão de Deus, né? É como os anjos na escritura, né? Os anjos que aparecem a Abraão, né? Os anjos, é uma forma. Eu me lembrei da história de José, da leitura sacramental que ele fez, Isso. da venda que os irmãos fizeram Exatamente. dele, né? A gente usa isso aqui nas aulas. José. Exatamente. É uma leitura sacramental. E que resgata a história, né? Exatamente. Tira a culpa da pessoa que fez. Tirou culpa e faz você, até enquanto a natureza humana permite, entender que Deus, você é objeto do amor de Mas Deus. o que é interessante é que no momento em que se vive uma situação dessa, essa é uma leitura totalmente secular, né, digamos. Eu estou ali, com a corda no pescoço. Você não consegue fazer a leitura. É muito difícil. Mas ainda assim, o que vai te sustentar nisso é a fé. É a fé. Mas na história da salvação é assim. Tudo foi relido à luz da fé, né, depois. Os apóstolos fizeram isso também. Eles tinham a memória dos feitos de Jesus, né? Quando eles se reuniam para fazer a fração do pão, eles faziam memória e aí alguém começou a escrever. Mas o interessante é que os exegetas dizem que quase tudo que São Paulo escreveu, quase tudo, é comentário de hinos da comunidade primitiva. A gente, por exemplo, Filipenses, né, tem frases dos hinos espalhados na carta. São cânticos. A Epístola a Pedro também é assim. Agora, quando São Paulo escreve, São Paulo reflete, mas tem visão sacramental ali. Como seria possível? E voltando ao lugar, você veja, é uma coisa que a gente articula aqui nas aulas. São duas colunas na igreja Pedro e Paulo, né, com lugares muito distintos. Né? Pedro não podia estar no lugar de Paulo. Né? Pedro era afoito, mas era inconsequente. Né? São Paulo, nossa, é terrível. O baixinho era terrível. Ele tinha que estar naquele lugar. Né? Foi ele que saiu para os pagãos enfrentar. Mas São Pedro não teria coragem. Era caseiro, né? Ele era. São Pedro não tinha capacidade, né? Cada um é santo na sua medida, né? Se trocasse os lugares lá, não sei se vocês estudam hoje, um apóstolo muito, hoje em dia, discutido é Tiago, que é a gente chama o primeiro bispo de Jerusalém, ele que é o encarregado da comunidade mãe, né, de Jerusalém, e que morre logo, né? Mas, na verdade, ele era mais influente que Pedro. Certo? Era ele. Você tem os outros apóstolos que a gente só sabe deles o nome, né? É. Mas eles também tinham o lugar deles. Né? E o primeiro concílio de Jerusalém é a questão judaizante, né? Que é São Paulo que vai enfrentar, né? Mas quem é que segura? Não é São Pedro, é Tiago. É ele que dá o parecer final. É Tiago ali que segura, né?
tem que ser circuncidado. Agora veja, cada um está no seu lugar, né? A gente, olhando hoje, fica assim, tá no seu lugar, né? Se São Pedro estivesse no lugar de Tiago naquele momento que ia dar, sabe? Ele ia dizer, tá bom para você, tá bom para você. São Pedro era maravilhoso, mas era um homem assim. E se fosse São Paulo, seria uma briga danada, cada um ia para sua casa. O Tiago é assim, né? É judaizante, mas então, são coisas boas e bonitas da vida da fé. Né? O senhor me fez fazer uma leitura enquanto falava. Faz 10 anos que eu saí de São Paulo e vim para o interior, né? E quando eu vim sair de São Paulo, eu não pagava aluguel, meu pai tinha dado uma casa para mim morar, eu morava de graça. E aí eu propus uma mudança para vir para Valinhos, ia ganhar metade do que eu ganhava, ainda ia pagar aluguel, eu pago até hoje. Colocou meu casamento em xeque, minha esposa e meus filhos não queriam vir. Rachou, literalmente rachou a taquara. E minha esposa, no dia que eu me despedi, ela disse assim, você vai primeiro, se não der certo, você faz uma experiência, porque eu me propus vir há 6 meses para eles virem, nem para mim voltar, né? E ela abraçou e disse assim, se não der certo esses 6 meses, pelo menos eu fico aqui e te espero, você volta, né? Eu falei, não tem volta. E como foi dolorido isso, porque não tinha volta, o casamento já estava fragmentado, e eu vi que se nós saíssemos de lá, talvez nós construiríamos o casamento. A gente catava os cacos novamente e tentava colar o vaso. E aí deu 6 meses, todo mundo achou que realmente nós íamos nos separar, né? E aí veio todo mundo embora. Mas quando eu saí de São Paulo, eu disse, aqui não volto mais, porque eu entendo que nós vamos ter que sair. Mas eu vim numa dúvida, porque certeza não tinha de nada. Não tinha casa para morar, a família ia ficar para trás. Mas uma coisa que me ajudou muito quando eu saí de lá foi que lá eu não voltava mais. Sabe, tipo assim, eu te dou a sua bênção, mas aqui vocês não voltam mais. E se eu tivesse voltado, tivesse acatado a palavra dela, provavelmente a gente não estaria mais junto hoje, não teria mais família, não estaria nesse espaço aqui, não teria conhecido pessoas tão maravilhosas. Mesmo na dúvida, eu vim embora com uma dúvida, porque eu não tinha certeza de nada, nem casa para morar eu tinha. Então, quando a gente pensa nessa questão não ter retorno, eu me lembro sempre da passagem do Mar Vermelho. E teve um ano que eu refleti com a cuidado disso. O texto é tão bonito, sabe? Vocês têm na memória, né? Israel passa. E lá pelas tantas, quando o último põe o pé desse lado, o mar começa a subir, né? E o faraó com os seus cavaleiros morre. Israel que está aqui, né? Olha, dá para voltar para o Egito? Não dá mais. Agora tem que ir. Na vida tem situações que é assim, né? Você vê a água subindo, agora você volta. Encarar, mesmo que seja com dificuldades. Encarar 40 anos do deserto, né? Aliás, por isso que eles reclamavam, não tinha mais a possibilidade. A murmuração, né? Como os seus amigos aí. É isso mesmo. E na fala do senhor, eu fico pensando quantos desequilíbrios eu provoco por não estar ocupando o meu lugar. Quantos desequilíbrios eu posso provocar por não estar ocupando o meu lugar. Uma personagem maravilhosa da escritura, que quando saiu do seu lugar, fez um desastre danado, é Davi. Davi se esqueceu que era ungido, que era rei, cobiça Bersabeia, ainda é assassino, que para resolver o problema dele, ele mata Urias. Se esse homem tivesse consciência do lugar dele em Israel, seu rei, não faria nada disso. Até mesmo o lugar que ele estava, quando viu Batseba, não era um ideal, porque estava o povo todo guerreando, ele era um homem de guerra, mas ele estava lá na cidade para fazer... Descansando na sacada, né? Olhando ela tomar banho. Por outro lado, pegando a história de Davi, me vem à mente assim, quando ele desceu para dançar diante de Deus, se alegrando, a mulher dele disse assim, isso não é seu lugar. Exatamente. E a resposta dele é linda. Eu danço e danço mais ainda, não é?
diante de Yahvé. Então tem essa luta da gente procurar o nosso lugar, mas também tem a luta daqueles que querem dizer qual é o nosso lugar. Isso, perfeito. É isso mesmo. Isso mesmo. E há uma outra reflexão aqui, eu lamento que não funcione essa coisa. Eu ainda dou, o único documento que nós temos sobre a vida de São Bento são os segundos diálogos de São Gregório Magno. Não é biografia, é catequese. Os padres, como é que faziam catequese? Eles faziam catequese através de uma pessoa. Então, quando ele conta a história de São Bento, ele está contando como é que o Evangelho se prolonga na Península Itálica. É assim. E ele define a vocação monástica de uma maneira lindíssima. Ele diz, ser monge, São Bento, quis agradar somente a Deus. Agradar. Tem duas personagens, aí eu descobri Davi, sabe? Foi uma maravilha. Tem duas personagens que têm a palavra agradar na escritura. Um é Davi. Agradar Yahvé, desagradou Micol. A outra é Salomé. Ela agrada a mãe e gera a morte de João Batista. Certo? Davi, quando sobe dançando, né, fazer a vontade de Deus, do lugar onde ele está ali, naquele momento, né, como chefe, né, ele está conquistando, né, o povo, agradar somente a Deus é correr uma série de riscos. Isso que o pastor falou, um deles. E uma vez num retiro, falando isso, teve um monge de Olinda, ele porque teve Micol na janela, desprezou Davi, né, dançando nu diante da serva, porque ele estava só de fora, então praticamente estava nu, né? Era uma vergonha. Então. Aí ele disse, falou assim, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, olha, aqui em casa é assim, pouca janela para muita Micol. No meu mosteiro também, às vezes falta janela para micóis, né? É isso. A micó quer dizer onde é que é meu lugar, o que eu agrado, quem não agrado. Algumas vezes tem que ter muita certeza do seu lugar para que as outras opiniões não te convençam do contrário, né? Mas nós temos que pedir sempre a Deus, né? Senhor, mostra-me se eu continuo aqui nesse lugar, né? E se for para eu ir para outro lugar, me conduza, né? Porque o meu lugar na comunidade hoje é esse, mas Deus, para o bem da igreja, né? Ou para o bem da comunidade, ou para o meu bem, pode dizer, André, come suas malas, né? Esse lugar agora é outro, né? Porque eu saber o meu lugar, estar no meu lugar para deitar raízes, não significa que Deus não me transplante, né? Assim, né? E isso é um jogo da vida, né? Você ter essa capacidade de aceitar. É difícil, vocês sabem disso no contexto de vocês, e nosso pior ainda, né? É gente que faz qualquer negócio para não ser transplantado, né? Para não perder o poder, por exemplo. Não é? Assim. Isso me faz memória de família, né? Quando eu era pequeno, assim. Hoje em dia não tem mais, né? As famílias não sentam à mesa junto, mas tinha o lugar do pai, por exemplo. O pai é a cabeça, né? Isso é eclesial, né? No matrimônio, ele é o Cristo, ela é a igreja, né? Então ele tem um lugar, ela tem um lugar. No judaísmo é assim. Se perdeu, né? O secularismo baniu isso das famílias, né? Lá em casa ainda é assim, na mesa. Eu sento no meu lugar, meu filho e minha filha têm o lugar dele, e minha esposa ainda brinca, minha menina fala, mãe, levanta daí que é o lugar do pai. Ela fala desse jeito, minha menina. Mas é muito raro as famílias hoje, quando comem às pressas na frente da TV. No sofá. Sofá. Se perdeu toda essa sacralidade de estar com, né? Partilhar. O senhor tem uma ideia, o senhor compartilhou do adolescente, né, que não tinha nem pai, nem mãe, nem avô. O senhor tem uma ideia por que
que os pais não querem assumir os lugares deles, ou a mãe e a avó, eles perdem ou alguma coisa tira deles isso? Ou eles não ligam mais para essa questão? Quer dizer, eu não sei se eu seria a pessoa mais indicada para responder, né? Mas, para mim, é você não assumir o lugar que lhe compete. Se eu sou pai de família, me compete essa missão. Então, o que um pai de família é e o que um pai de família faz? Amigo, de fato, o filho pode ter vários, né? Agora, o compromisso de um amigo não é o mesmo de um pai, né? Não é? É complicado isso, né? E é muito comum, nós temos irmãos aqui que a mãe também, ele chama a mãe pelo nome. Dá para ser pai e amigo ao mesmo tempo, né? Dá, Não dá exatamente. pra ser excludente, Mas né? você falou muito bem, né? Pai e amigo, né? Amigo e pai não dá, amigo e pai não dá. Pai e amigo. Né? Então, isso a gente procura, a gente não consegue, né, no ideal, mas até certo ponto a gente procura aqui. Assim, né? O abade é abade, o abade deve ser amigo, mas é o abade. O mestre é mestre. Ele é amigo dos noviços, mas ele é mestre. Definir os lugares é muito importante. Definir a missão a partir do lugar que você ocupa, né? É muito. Aliás, isso eu acho que traz harmonia para as pessoas, uma série de coisas. Eu acho que grande parte do desequilíbrio é esse nivelamento. Assim, todo mundo é igual. Parece uma fluidez que a pessoa quer ser tudo para todos, né? E acaba sendo nada para ninguém. Anarquia, às vezes, né? Chega na anarquia, porque ninguém manda, não tem. Tudo para todos, E nada para ninguém. nada para ninguém. Então, e aí a gente podia discutir sobre os sinais. Um pai deve ter gestos e sinais que são próprios do pai. A mãe, gestos e sinais próprios da mãe. Você não pode esperar do seu irmão um gesto, ele até pode numa situação especial, mas normalmente quem vai ter um sinal e um gesto paterno na casa, a gente espera do pai que ocupa esse lugar. Né? Mas vocês reflitam e ampliem conosco essa visão toda do lugar eclesial. E a gente podia discutir, refletir muito sobre o lugar na sociedade, né? O lugar do cristão na sociedade e também o lugar do ser humano na criação. Toda essa questão, né, ecológica de hoje. Porque a gente quer ocupar um lugar que não nos compete, né? Por isso que a gente destrói. Né? Do gênero, né? Em São Paulo está uma confusão do gênero, ele ou ela. Ai, nem me fale. Difícil. Ele quer ocupar o lugar de que não foi projetado para isso. Exatamente. E se você acha que traz equilíbrio, traz tranquilidade, paz, traz tudo, né? A gente vê que tem alguma coisa que... Vai dar errado. São coisas sérias, né? Imagina ter não pode mais ter um banheiro para ele ou para ela. Porque o gênero, você não pode definir o gênero. Quem define o gênero é a própria pessoa. Que dificuldade. Não é Deus que define. Não. Não é E Deus. o órgão que ele nasceu também não define nada, né? Nada, Não. absolutamente. Faltou realmente colocar no lugar as coisas que estão nos seus devidos lugares. Então, fora de lugar. Fora de lugar, né? Eu vou sair do assunto. Eu queria... toda vez que o pastor vem aqui, eu tenho vontade de comentar isso com ele. E me falta oportunidade. Ele veio algumas vezes, ele veio no fim do ano. Tem um pastor luterano aqui de uma cidade perto, que ele veio por conta da antífona do UOL, do fim do ano e tal. Ele é muito simpático, jovem. E aí ele me disse assim, mas eu queria saber o que você acha, como é que você vê, né? Ele disse, por que vocês inclinam tanto, hein? Toda hora vocês se levantam e fazem assim, né? Reverência, né? Você nunca achou estranho isso, não, pastor? Só a primeira vez
que eu dizia, puxa, não podia ser uma vez por todas, né? Mas depois não. Depois me acostumei e para mim é Então, algo isso tem uma normal. história tão bonita, sabe? Na antiguidade, para cristão, quem se ajoelha é o servo dentro do Senhor. O homem livre não se ajoelha, fica em pé, né? A inclinação é uma das posturas de oração mais antigas da igreja. A inclinação e assim. Não que a genuflexão não seja, mas eram situações específicas. Assim. Porque quando eu me inclino para você, eu me dobro assim, eu exponho a parte mais frágil do meu corpo, que é isso aqui, né? Nós tínhamos coelho aqui, o irmão matava assim, pegava o coelhinho e batia na nuca assim. Morria, né? Se eu faço assim para você, eu estou entregando isso aqui. Se você fazer assim, você me mata. Isso significa entregar a vida. O homem livre pode entregar a vida. Isso foi, na liturgia, passado para a Trindade. Quando eu me inclino, é uma atitude de adoração profunda, porque eu entrego a vida. E na época de São Bento, antes e ainda depois, os arianos quase suplantaram a igreja, né? Os arianos, eles não professavam que o Cristo era Deus, né? Então, como é que um católico, né, como é que um monge que professava a fé na Trindade expunha a sua fé? Cantando glória e se inclinando. Certo? Não precisava dizer nada. Pena que hoje se perdeu, né? Mas você sabia que a pessoa professava a fé na Trindade quando ela se inclinava e cantava glória. Acho que a repetição da inclinação ajuda a lembrar qual é o lugar. Qual é o lugar? Qual é o nosso lugar. É. Deus no seu lugar. E eu no meu, né? Corrijo um pouco as pessoas na igreja, hoje se usa as palavras de qualquer maneira, né? E como ouvir as pessoas dizendo, eu adoro cachorro-quente, eu adoro sorvete. É. Quando você vai ali no Novo Testamento, né, as palavras para adoração, uma delas é proskuneu, que é você se prostrar completamente. Não digo que adoram cachorro-quente, e às vezes eu mostro para eles o que pode significar isso, eles riem, entendi, pastor. Mas é verdade. É exatamente isso. O homem pós-moderno, já da Renascença para cá, se perdeu a dimensão do que é de fato adorar. Né? E a quem se adora é só Deus. Né? Se perdeu. Então, gestos dizem pouco. E aqui a gente brinca, né? Fora, no momento, os mais velhos aqui são Gabriel, Mateus e eu, né? Temos o direito de ter torcicolo, etc. Vocês, né? Problema de rir, né? Vocês são novos. Então, você trata de fazer assim, né? Mas, porque em São Paulo tinha uns velhos que a gente ria, porque eles faziam inclinação só de sobrancelha. Que coisa, velho. Aí um dia um dos velhos falou, não, mas nós não somos mais jovens, eu não posso dobrar. Ele nem fazia assim. Mas aqui o pessoal é jovem, pode dobrar bem, botar o dedinho. Essa palavra que o Felipe falou, proskunel, ela, que eu lembro que eu estudei, é exatamente aquele sentido que quando passava o César na rua e se beijava o chão, que é o que o Papa faz quando chega no país. E eu acho interessante, uma vez eu vi alguém fazendo essa ilustração, que o símbolo da traição de Cristo foi um beijo. Existem muitas... Quer dizer, a adoração, onde ela pode chegar quando ela está no lugar errado. Né? Tem rabinos, a gente tem rabinos que explicavam de uma maneira muito bonita. Para nós o beijo ficou uma questão erótica só, né? Mas o beijo era um símbolo e um gesto muito profundo, porque é passar a vida. Que o espírito raio sopra. Né? Como é que Adão foi vivificado pelo Criador? Quando ele soprou. Como é que o Cristo passou o Espírito Santo para os apóstolos? Soprou no dia de Pentecostes. Beijar é passar seu hálito, seu sopro vital na boca do outro.
bonito. Tá? Mas isso... né? O beijo foi muito importante na liturgia. Muito importante mesmo. São Bernardo que tem um comentário de Cantares, aquele sermão sobre os beijos, né? O beijo no pé, da humilhação, o beijo na mão, que é o serviço, e o beijo na boca da intimidade, né? Beija-me com os beijos da tua boca. Do Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Isso é muito bonito. O Dom Jerônimo, você sabe quem é? Sabe, né? Lá de Olinda? Sim. Ele defendeu a tese, foi summa cum laude. E a tese dele é sobre o beijo. Na liturgia, né? O beijo no altar, o beijo da paz, que não se faz mais, né? O ósculo da paz não se faz, né? Entre nós. Mas o significado do beijo, o que significa beijar. Né? Interessante. E São Bernardo, não sei exatamente onde, ele vai dizer que o Espírito Santo, de uma maneira poética, né, é o beijo do Pai no Filho. Que é muito bonito. Meu Deus. Esse é o Espírito Santo. Quem fez um sermão assim que me marcou bastante foi o pastor Osmar, quando ele falou que Moisés morreu conforme a boca do Senhor. E ele diz como fosse o beijo de Deus trazendo Moisés de volta para ele. Bonito isso. Ele fez essa analogia, né? Morrer conforme a boca do Senhor. E aí ele fez toda a diferença, né? Olhar a morte como um beijo do Senhor nos chamando de volta para ele. Mas é isso mesmo, né? Isso mesmo. Muito bem, meus irmãos. Eu lamento que a gente não tenha uma estrutura melhor para acolher vocês. Não, isso não é demagogia, não, mas é sério mesmo. Eu lamento. Mas um dia, se bom Deus permitir, vamos ter mais condições. Mas para nós, vocês podem talvez não captar tanto assim. É muito importante, sabe? Que vocês frequentem o mosteiro. Muito importante. Eu comentei com o irmão uma outra vez, talvez fosse interessante contar a vocês, nos dizer, o pastor já falou a oportunidade de dizer, a oportunidade de algumas coisas. Nós todos dizemos em Assembleia, Pai Nosso, né? Bom, Dom Badi, eu queria agradecer muito esse tempo que o senhor nos dedicou, só pela acolhida, pelo espaço, pelo lugar que o senhor abriu aqui para nós, estar aqui esse final de semana, já foi um presente de Deus. E a sua palavra hoje vem em resposta para mim àquilo que foi minha oração hoje pela manhã, na minha devocional. Só que ele veio assim, de uma forma muito condensada. Eu vou ter que diluir isso nos próximos dias. E agradeço a tecnologia por poder ter gravado e revisitar essa palavra. Mas assim, uma leitura sacramental é que Deus falou através da sua boca, trazendo uma resposta para mim. Eu agradeço muito. Agradeço a Deus. E eu agradeço também que vocês encontrem no nosso mosteiro esse lugar, né, de encontro com Deus e de encontro com o irmão. Fico feliz. Amanhã para nós é um dia tão importante, tão querido. Quando planejamos essa data em outubro do ano passado, nós o fizemos pensando em passar o dia de São Bento aqui. Foi proposital Que bom. o dia da vinda. Podia ter sido qualquer outro fim de semana, Mas se pensou nisso. mas nós pensamos nisso. Não que os outros mosteiros não tenham, pastor, você conhece bem ele, eu acho que conhece outro. Todo mosteiro beneditino tem um certo carinho por São Bento, né? Mas aqui a gente tem um carinho muito forte por causa da nossa história, sabe? Então isso foi muito importante. Ele é assim, um homem que não tem a distância do tempo, né? O que ele escreveu e mesmo a vida dele, conforme São Gregório Magno,
a gente encontra assim elementos muito presentes, né, nesse momento atual da igreja, inclusive. Era um homem que não era fechado à igreja. A gente tem a noção de mosteiro uma coisa hermética, né? Nunca foi. E todo o povo em volta de Monte Cassino foi convertido pelos monges ali. Abertura para a igreja, abertura inclusive para os godos, né? Isso é muito importante. E a gente tem isso muito, muito presente em nós. Então a gente, para São Bento, para nós é muito forte. Padre, eu conversei um pouquinho com o rapaz, o irmão Daniel, que toca o órgão, e eu falei para ele fez várias perguntas, né, sobre a nossa estrutura. Foi um pouco difícil de explicar. Mas eu falei para ele uma coisa que eu aprendi recentemente que me faz muito sentido. Assim, que quando Cristo diz a Pedro, e você, Pedro, institua a minha igreja. Que é muito pequeno dizer qual é o nome dessa igreja que Cristo fala. Então, nesse exercício que a gente tem feito aqui de partilha e comunhão, eu consigo entender assim, a dimensão que vai muito além do que a gente imagina, do que é a igreja do Senhor. E esse ato da Eucaristia, para mim, foi muito legal nesse sentido também, da unidade, de sermos um no Cristo. Sabe que o João Paulo II tem um documento muito bonito chamado Vita Consecrata. Ele diz uma frase muito boa. Ele diz assim: os mosteiros são os lugares comuns e naturais do ecumenismo. Porque ecumenismo também fora do cristianismo, né? Nós não temos isso, mas na Europa tem muito mosteiro que tem contato, por exemplo, com os monges budistas, né? Porque é um espaço comum, né? Que não agride ninguém, né? E entre nós cristãos mais ainda, porque o mosteiro, ele escuta, canta e fala o tempo todo a palavra de Deus, né? É o que nos une, né? Nós diferimos no rito, né? Na interpretação de uma série de coisas, mas todos nós bebemos da mesma fonte, né? E na Alemanha, os luteranos, anualmente, até hoje, eles fazem um retiro anual em Maria Laach, que é um mosteiro muito grande dos beneditinos, né? É lá que eles fazem. Eles têm muito contato com os monges e tudo. Inclusive, tem muito pastor que tem título de abade lá. Porque antes da reforma, eram abadias, e aí aquele território, o príncipe ficou luterano, né? Então, o pastor ficou com o título de abade até hoje. É muito simpático. É muito simpático. Inclusive usa aquela roupa comum que nós temos, né? Legal. Tá bem. Então, que Deus nos abençoe, né, e que nos conduza para Jerusalém do Alto, né, com a sua força e com a sua ciência. Que Ele nos ajude a estarmos sempre atentos ao lugar onde nós estamos e livres para sermos transportados para outros lugares quando Ele achar que for preciso. Para o nosso bem, para o bem da Igreja, para o bem da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem.